sempre, um especialista que se dispunha a trazer as informações para a população do estado de Rondônia através aqui do nosso programa do Band Cidade Rondônia. Quem conversa conosco hoje é o Dr. Cid Scarpa, urologista lá do Complexo Hospitalar Central, e a pauta é a questão do tratamento de fimose. Mas antes sabermos, evidentemente, o que é a fimose. Ô doutor, tudo bem? Muito boa tarde, boa quarta-feira. Tá só numa nice aí, nessa poltrona reclinável, altamente, elegantíssimo. Bem-vindo, doutor, satisfação recebê-lo. Boa tarde você, Adilson. Boa tarde a minha querida amiga Angelita e aos demais profissionais dessa distinta rede de televisão. E vocês trouxeram uma matéria que mexeu muito comigo agora, visto que eu sou portador de transtorno autista, eu sou um Asperger leve, né? Eu tive muita dificuldade na minha infância, na minha puberdade, para poder, dificuldade de inserção dentro do colégio, dentro da família, dentro do grupo. E esse diagnóstico só foi feito na idade adulta. E eu fui muito ajudado pela minha esposa, que me ajudou, que me auxiliou a superar esses obstáculos psicossociais que o autista, mesmo leve como eu, tinha, né? E tem ainda. Até hoje eu luto contra esses abjetos sentimentos que o autista, mesmo leve como eu, um Asperger leve, tem. Doutor, olha, eu fiquei aqui sensibilizado com o depoimento do senhor, parabéns. Eu acho que o que o senhor acaba de fazer aqui demonstra para a sociedade como um todo que acompanha o programa agora, cada vez mais a importância daquilo que eu acabei comentando no final da matéria. Primeiro ponto, identificarmos qual é essa comunidade, né? Brigarmos, cobrarmos por políticas públicas de investimentos para tratamentos, acompanhamentos. E, acima de tudo, tão importante quanto tudo isso é justamente trabalharmos o conceito de inserção, porque, no caso específico que o senhor acaba de trazer para nós, acabou não sendo uma, talvez, dificuldade para que o senhor vencesse na vida. O senhor, mesmo enfrentando algum tipo de dificuldade, correu, foi atrás e teve a condição. Mas temos aquelas pessoas que têm um grau mais elevado e que acaba ficando comprometido e acaba não conseguindo desenvolver com essa naturalidade que o senhor conseguiu, né, doutor? O meu pai me chamava que eu era exótico. Esse menino é exótico. Então, como na época não tinha um diagnóstico, então esse diagnóstico tinha um outro nome, era difícil de ser caracterizado, não era bem estudado. Eu era um menino exótico, um menino que lia muito, um menino que gostava de ficar só em casa. Eu gostava de jogar futebol, mas não era de sair nem nada. E o meu irmão era a antítese, né? Ele era tudo que eu não era, né? Então, eu era o exótico, para não falar outras coisas, né? Quase saiu um Lionel Messi, então, gostava de futebol, né? Ô, doutor, vamos trazer para a pauta aqui. Mas saiu o craque da medicina, parabéns. Nós temos hoje aqui um dos grandes nomes da nossa medicina no norte do Brasil, que é o Dr. Cid Scarpa, e que eu tenho a grata satisfação de poder contar constantemente com a contribuição que o senhor traz para a nossa audiência. A questão da fimose, o que é, doutor? Bem, a fimose é a incapacidade de você expor a glande, né? Na idade, né, na fase infantil, 70% dos varões que nascem têm uma fimose, que ela é inicialmente fisiológica e, mesmo às vezes não tratada, ela pode ter uma resolução sozinha, sem tratamento nenhum, até os 19 anos. Mas 30% a 40% podem necessitar de algum tipo de tratamento, geralmente cirúrgico. A causa maior de câncer de pênis hoje no Brasil é a fimose, que dificulta a higiene do pênis, que é uma coisa muito importante. É bom não confundir, por exemplo, a fimose com a hipertrofia ou hiperplasia do prepúcio. Eu sou particularmente contra a indicação de cirurgias quando não tem disfunção nenhuma no órgão. Às vezes a pessoa tem o prepúcio um pouco maior, mas não traz nenhuma dificuldade para ele, não traz disfunção durante o coito, né, a relação sexual, não dificulta ele na limpeza, porque ele é muito disciplinado, ele sabe fazer a limpeza. Eu sou particularmente contra. Por quê? Porque se a natureza
através de uma ideação divina, colocou aquilo ali, né? Eu acho que o homem modificar tem que ter uma razão bastante consolidada e forte, né? E por isso, assim, fimose tem aquelas que podem se resolver sozinhas, algumas têm que ser operadas. A fimose que eu considero mais grave é aquela fimose secundária, é aquela fimose que aparece na idade adulta, sequelar a inflamações daquela pele, né, do prepúcio, nós chamamos de balanite de repetição, é a inflamação daquela pele, né, que cobre a glande, a cabeça do pênis, e se você tiver várias, aquilo ali vai causar uma fibrose a ponto de impedir que você exponha a glande. Então ela cria uma fimose secundária. Essa é uma fimose muito perigosa, porque ela não é uma doença em si, ela é sinal de outras doenças. Por exemplo, o diabético, tanto o tipo 1 como o tipo 2 e o tipo 3 e o tipo 4, eles podem desenvolver uma fimose secundária por uma imunidade baixa da região, e ele faz várias balanites durante um ano, aí ele faz uma fimose secundária. Então, a fimose, além de ser uma doença, ela é sinal de outra doença. O senhor acabou de explanar bastante sobre o assunto, mas não ficou muito claro aqui, principalmente justamente se ela se manifesta ao longo do curso da vida do cidadão. Isso é algo que se identifica quando criança, a partir dos primeiros meses de vida, ou tem um estágio da vida? Queria entender mais detalhadamente, doutor. A fimose neonatal. Essa fimose neonatal, ela não deve ser tratada necessariamente quando a criança nasce. Só existe um país no mundo que faz a circuncisão ou postectomia até o 8º dia de quando o varão nasce, que é em Israel, que é um hábito religioso, né, que diz que o judeu só é judeu se ele retira o prepúcio até o 8º dia de nascimento. Então, mas assim, em termos de medicina pública, né, a fimose neonatal não deve ser tratada necessariamente, a não ser se ela ficar realmente muito, muito estreitada, dificultar muito a limpeza, causar desconforto e dor na criança. Aí você realmente trata eu prefiro fazer o procedimento cirúrgico, não gosto de tratar com esse uso desses cremes e pomadas, né? Eu acho que isso aqui é ineficiente. Geralmente, mesmo que você oriente os pais, eles não sabem fazer. Raramente algum consegue fazer de uma maneira eficiente. Eu indico quando é necessário o procedimento cirúrgico, que é a postectomia. Doutor, ela pode ser evitada? Tem algum mecanismo preventivo? Não. Está escrito no seu karma. Um dia, se você tiver que ter, você vai ter. Tá? A única que você pode evitar é a secundária. Exemplo, você pega um indivíduo de 30 anos que está com um índice de massa corpórea muito elevada, né? E ele começa a ter disfunção metabólica, a glicemia começa a subir e ele desenvolve uma diabetes tipo 2, né? Aí ele vai ter ele pode ter como um dos corolários, sinais da doença, a balanite de repetição, essa infecção da pele do prepúcio peniano, e ele desenvolve uma fibrose que impede a exposição da cabeça da glande do pênis. Perfeito, estou conversando com o Dr. Cid Scarpa, direto lá do Complexo Hospitalar Central. Ele é urologista e a gente está abordando um pouquinho sobre a questão da fimose, né? Como surge, a grande maioria que tem a tendência, evidentemente, vai ter que passar por isso, mas existem aquelas que se desenvolvem também por alguns mecanismos que o doutor já acabou de nos passar aqui. Um outro ponto que a gente gostaria de entender, doutor, sobre essa questão da fimose, o pai ou a mãe que de repente tem algum tipo de dificuldade de identificar isso, tem um exame no nascimento da criança, que estágio que é importante a gente buscar, saber e fazer alguma ação para detectar o quanto antes? Olha, quando a criança nasce, logo quando ela sai do útero, ela é avaliada por um neonatologista. E ele na ficha, ele tem uma ficha de recém-nascido, ele anota a presença de fimose, ele anota a presença de outras anomalias da região gênito-anal, né? E, por exemplo, se os 2 testículos estão presentes na bolsa,
se ele tem fimose, se ele tem hipospádia, se ele tem epispádia, se ele tem imperfuração anal. Então, ele coloca isso tudo. Então, o diagnóstico da fimose neonatal é no momento do nascimento, né? Agora, se você faz um exame a cada 2 anos, no seu período de vida adulta, você pode plotar o aparecimento de uma fimose secundária. Doutor, é comum também as pessoas terem uma certa resistência ao tratamento, por exemplo. O senhor até apontou que tem casos específicos que muito provavelmente não vão ser necessárias as cirurgias e tudo mais. Os tratamentos para fimose, eles podem de alguma forma comprometer a fertilidade do homem e também a questão da masculinidade em termos de potência ou algo do gênero? Tem alguma correlação? Não, nenhuma correlação, porque é uma cirurgia plástica, você só mexe com a pele e com a mucosa, você não manipula as estruturas mais internas do pênis, né? Você não mexe no corpo cavernoso, você não mexe no nervo peniano, na uretra, nem nada. Então, ela não causa isso, né? De jeito nenhum. Perfeito. Quero agradecer mais uma vez a participação do senhor, a nossa conexão semanal aqui com o Complexo Hospitalar Central. Olha, muito boa tarde e obrigado, doutor. Eu posso fazer uma observação, Adilson, ainda? Tem tempo? Por gentileza, pode complementar. Apenas uma coisa que eu oriento os pacientes, que é o seguinte: não se deixem encantar por médico nenhum, nem por mim. Eu acho que está havendo uma super indicação de cirurgias de postectomias e de outras cirurgias da região genital por vários profissionais aqui em nosso país. E isso não é uma boa atitude, é antiético. Eu acho que você só deve indicar uma cirurgia se for necessário. Eu evito encantar o meu paciente, eu tento convencê-lo através de fatos e fatos científicos que ele precisa da cirurgia ou não precisa da cirurgia, não é? Geralmente, quem força a indicação, ele não quer fazer o bem, ele quer apenas auferir o numerário, né, aquele dinheiro que vai dar com aquele procedimento. Isso é uma coisa que eu tenho observado muito aqui na nossa região. Nós carecemos ainda de profissionais, de urologistas pediátricos ainda, de um nível melhor, para que possam realmente cuidar do seu bem mais precioso, que é o seu filho, né? Ok? Então, assim, é isso que eu queria, que a população tivesse mais feeling, né, para observar esse tipo de coisa. Exemplo, veio comigo, eu não indiquei, não confiou em mim, procura outro. Isso é seu direito. Não tem problema nenhum. Eu mesmo, se eu tenho que fazer uma cirurgia, se eu fico na dor, procuro outro profissional. Isso não é nada demais, é um direito, é uma segurança, é um mecanismo de proteção que nós temos. Doutor, então, a relação médico-paciente tem que ser levada muito em consideração. Então, a confiança tem que estar estabelecida na via dupla. Nem todas as fimoses têm que ser operadas. Nem toda fimose. Perfeito. Muito obrigado pela orientação, prestação de serviço para a população. Dr. Cid Scarpa, um grande abraço. Ok. Muito obrigado, Adilson. Até mais. Perfeito. Está aí a nossa conexão semanal com o Complexo Hospitalar Central. Sempre é bom falar de saúde.